Agora, irmãos, nós vamos passar para a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, para que a gente possa passar para a palavra do Senhor. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite, através da sua palavra. Que o Senhor ministre nos nossos corações, nós queremos ouvir a sua voz. Fale com cada um de nós, e que a sua palavra nos oriente, Pai, no dia a dia, Pai, porque nós queremos, Pai, ser submissos a Ti e fazer as coisas conforme a Sua vontade, de acordo com o Seu querer. Nos ajude, Pai, no entendimento, nos auxilie, Pai, a vivermos de acordo com a Sua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto que está na mídia. É um assunto da vez. Ele está acontecendo hoje, se você abrir os jornais, se você for ver, sei lá, fazer a propaganda aqui para a Globo, ver o Fantástico hoje vai falar sobre isso. As revistas semanais estão falando sobre isso. E realmente nós como cristãos também temos que tomar um posicionamento a respeito disso. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a proliferação das bets, e também de jogos, né? Jogos como caça-níquel online, por exemplo, o jogo do Tigrinho, vários outros sites de cassino eletrônico, roletas, cartas, etc. Muita coisa tem acontecido, muita coisa tem mudado nesses últimos anos e a gente precisa começar a olhar para essas questões, são coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E é bem possível que a gente esteja vendo isso acontecer dentro das nossas famílias. As pessoas estão jogando mais, as pessoas estão gastando dinheiro. Isso tem entrado muito forte para os jovens. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. A palavra bet, né, em inglês significa apostar. É o verbo, né? To bet é apostar. E casas de aposta, em inglês é betting houses. E aqui no Brasil nós temos vários sites, várias empresas que você tem esse nome bet, né? Sei lá, Sporting Bet, Bet Brasil, PixBet, sei lá mais o que. São dezenas desse tipo, muitas e muitas mesmo. Hoje elas são onipresentes na mídia. Você ligou a televisão, você vai ver, com certeza, uma propaganda de uma dessas bets. Se você abrir o seu celular na rede social, provavelmente vai cair para você uma propaganda dessas bets. Se você está rolando o seu feed, algum influenciador digital vai estar fazendo propaganda delas. Eu estava assistindo o jogo da seleção brasileira, eu contei 7 ou 8 bets diferentes, que estavam fazendo sua propaganda ali do lado do campo. Né? É absurdo. Os times de futebol, praticamente todos da Série A, estão sendo patrocinados por essas empresas bet. Os influenciadores digitais estão ganhando muito dinheiro com essas propagandas. Até mesmo esportistas. As últimas propagandas que eu estava vendo dessas bets, eles estavam utilizando pessoas que tinham ganhado a Olimpíada e estavam ali agora fazendo propaganda para eles. Até mesmo jogadores famosos, né? Há mais tempo atrás, se você procurar aí propagandas de jogadores de futebol famosos fazendo propaganda disso aí. É absurdo como elas proliferaram nesses últimos anos. 2018 para trás nem existiam. Elas começaram a entrar ali 19, 20, e nesse último ano passado e esse
absurdo o número dessas casas de aposta online, dessas bets. Elas são um assunto da vez. Existem várias e várias reportagens negativas falando a respeito dessas bets. Né? Foi essa semana, eu estava vendo lá, mas não era a respeito de bets. Existe então tem as bets, né, que são as casas de aposta, e existem outros sites, que são sites de roleta eletrônica, que também são muito complicados, por exemplo, o site do Tigrinho. Talvez você nunca tenha visto isso, mas o Tigrinho também é outra coisa absurda. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Tigrinho, eu fui mostrar para a Evelyn, não, tem isso aí, meus amigos jogam. Eles jogam. E a Evelyn tem 12 anos. Tá? É um negócio assim, meio assustador esse negócio aí E uma reportagem que eu vi essa semana passada, tinha uma mulher que estava processando o site do Tigrinho porque tinha perdido até centenas de milhares de reais jogando nessa roleta, que é o Tigrinho. Reportagens, né? Reportagem da vez. Se você sair daqui hoje à noite, vai falar de uma influencer que foi presa por conta que estava fazendo propagandas de bet, estava falando que ela estava envolvida também com o jogo do bicho e jogos online. Vai aparecer hoje, né, à noite. E ela foi presa, saiu bastante na mídia. Eu não lembro nem o nome dela, nunca tinha nem visto, tá? Mas eu vi que está saindo na mídia. Tem uma revista semanal dessa semana que estava falando muito sobre essas bets, né? Na sua reportagem. Nessa reportagem, eu estava até lendo hoje para preparar essa mensagem, ela falava justamente, era uma reportagem que falava mal, né, dessas casas de aposta. Ela falava que essas casas de aposta, elas tinham risco de favorecer o crime organizado, porque casa de aposta é uma coisa que você pode lavar dinheiro, né, dinheiro de crime, né, tem riscos econômicos, porque muitas pessoas estão jogando. A reportagem tinha um problema, ela falava de alguns números, mas não tem números oficiais, porque elas não são ainda, elas estão ainda, até agora, elas não eram nem legalizadas, até o final do ano não eram nem legalizadas no Brasil. Então a gente não sabe exatamente, mas muitas pessoas estão jogando. Muitas pessoas estão gastando muito dinheiro, e ainda mais para aqueles que têm menos dinheiro, o valor que eles estão jogando em relação ao total da sua renda é maior. É muito complicado você ter pessoas lá que estão lá gastando o seu dinheiro nessas casas de aposta, nessas bets. E também tem um risco para a saúde. Existe risco para a saúde, porque tem muitas pessoas que ficam viciadas em jogo. Existe um nome para essa doença. Vício em jogo tem um nome, e se chama ludopatia. Pessoa que é viciada em jogo, pessoa que não consegue parar. Essas bets, irmãos, elas estão em fase de regulamentação no Brasil. No final do ano passado saiu a lei das bets, vocês devem ter acompanhado aí na mídia. No mês passado saíram algumas notas técnicas de regulamentação dessas bets. E ainda existem outras discussões. Por que está regulamentando? Porque o dinheiro que está entrando nessas bets é um dinheiro absurdo. Aí o governo, olhando todo aquele dinheiro, o que ele fala? Opa, quero um pedacinho para mim. Né? Então eu vou lá, vou tributar as bets, vou tributar quem está ganhando e vou utilizar esse dinheiro para N coisas dentro do governo. A lei das bets justamente tratava disso. Ela regulamentava e a partir daí dava a destinação do valor do imposto que ia ser arrecadado através dessas casas de aposta. E a gente vê, então, as bets são uma realidade. Elas estão nessa fase de regulamentação, o ano que vem todas têm que estar regulamentadas, elas vão virar
coisas oficiais no Brasil. Site como o site do Tigrinho também vai virar site oficial, vai poder operar no Brasil de uma maneira oficial. Hoje não tem liberação para isso, mas o ano que vem vai ser oficial, e vai ter uma multiplicação de sites assim. E aí a gente vai ver muitas pessoas jogando, né? Quando por exemplo, o site do Tigrinho lá, que é jogo, que é roleta, você fica ali, manda dinheiro para eles e fica ali só apertando e fica rodando, aí você ganha, então ganha dinheiro, aí daqui a pouco você perde, e o negócio ali, você sempre vai mandando dinheiro. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que toda casa de apostas, todo jogo, quem ganha sempre é a casa de aposta. As pessoas sempre perdem. Para vocês terem uma ideia, na legislação, está falando que jogos, tipo o jogo do Tigrinho, tem que ter uma rentabilidade para aqueles que estão jogando de 85%. Ou seja, é mais ou menos assim, se você jogar, isso aí é uma questão estatística, é um pouco mais complicado do que isso, mas a ideia é mais ou menos assim, se você jogar 1000 vezes, e esses 1000 vezes você jogar R$1 em cada vez, você vai receber no final 850, né? A casa vai ficar com R$150, sempre. Ah, mas tem hora que parece que eu estou ganhando mais. Você vai ganhar mais algumas vezes, mas a hora você vai perder mais. Na média, a casa sempre ganha. Você vai receber sempre menos do que você está jogando, porque quem sempre ganha é a casa de apostas, no caso do Tigrinho, que é um jogo de roleta. No caso das bets, ela vai trabalhar com probabilidade. E assim, você pode jogar em qualquer coisa. É um negócio assim, eu aposto que o jogador X vai fazer o gol até o 20º minuto da partida. Se ele fizer, você ganha dinheiro. Se ele não fizer, você perdeu. Aí tem a probabilidade daquilo. Se você acertar isso, você vai ganhar 10 vezes mais, 20 vezes mais. O que está me assustando é que isso está aparecendo na televisão, nos jogos, nos comentaristas, né, nos jogos de comentário de futebol, está aparecendo isso. Eu estava vendo um jogo, apareceu, olha, é o jogo do time A contra o time B. Se você apostar no time A, você vai ganhar 1,8 vezes. E se você apostar no time B, você vai ganhar 10 vezes, né? Então, se o time B ganha, você colocou R$1, você ganha 10. Se você colocou 100, ganha 20. Mas se você jogar no outro, que é o mais forte, como está 1,8 a cada R$10, você ganha 18. E aí você aposta, isso está aparecendo na televisão, nos comentários. Toda hora. E aí isso instiga as pessoas a jogarem, né, nesses sites, que são sites que ganham muito, muito dinheiro. A gente não tem noção. Eu escuto as pessoas falando em alguns números, mas ainda são números, assim, estatísticas que não tem muita base, porque não é regulamentado. Como que você sabe quanto que está entrando de dinheiro nessas bets? A gente não sabe. Mas muito, muito dinheiro está entrando. Muita gente tem gastado muito dinheiro com essas bets. Tanto com essas roletas, quanto com essas casas de apostas. E isso tem sido uma praga. Uma praga. Estou vendo já várias pessoas, psicólogos, psicanalistas falando de problemas com pessoas que estão ficando viciadas, além dos problemas financeiros. Como eu disse, é um dos assuntos do dia. Por isso trouxe aqui, para que a gente também possa discutir esse assunto entre nós, para que nós possamos falar com as outras pessoas. Porque se tem problemas, risco econômico, risco à saúde, possíveis problemas com lavagem de dinheiro, né, que até a legislação tenta tratar isso, né, e quais são as implicações
espirituais de jogos como esse. É isso que eu queria falar um pouquinho com você nessa noite. Aí você já deve pensar aqui, você deve estar fazendo já essa pergunta mental para mim. Pastor, no final das contas, crente pode ou não jogar um jogo de azar? O crente pode baixar um joguinho do Tigrinho, eu posso baixar um joguinho lá, um aplicativo de uma dessas bets, eu posso fazer a minha fezinha, né? Eu posso tentar. Se eu ganhar, pastor, eu juro, eu dou até o dízimo do que eu ganhar. Eu dou o dízimo. Fica tranquilo, não vai ter problema, vai entrar, eu vou dar o dízimo. Mas eu posso realmente jogar sim ou não? Se você fizer essa pergunta para mim, sabe o que eu vou responder para você? A Bíblia não diz nada a respeito de jogos de azar. Zero. Não temos uma resposta bíblica direta. A Bíblia não fala sobre jogos de azar. Simplesmente assim. E aí, eu tenho que tomar um cuidado, que eu já estou aqui há quase 5 anos. Eu já falei várias vezes, o cristianismo não é um conjunto de regras. Faça isso, não faça aquilo. Não toque, não toque. Coma, não coma. Não é isso. Então, não sou eu. Se eu sempre falei isso, eu não vou falar assim, pode ou não pode. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês são os princípios bíblicos que você tem que utilizar para nortear a sua vida em relação a esses jogos. Porque tem situações extremas onde alguns vão falar assim, olha, não tem nada na Bíblia, né? Então é tudo proibido, então eu não posso nem participar nem de um sorteio de um mercado. Tem situações assim, tem gente que fala, isso é uma posição muito comum. Outros vão falar, não, eu só não posso, o problema maior são mais jogos de azar mais complicados, aqueles que viciam. Mas qual que é a situação? Ninguém fala a favor, tá? Não tem nenhum cristão que fala assim, você pode jogar. Não, eu não conheço ninguém que seja a favor. E nem escritos a respeito disso. Mas quais são os princípios que devem nos nortear quando a gente está falando desses jogos? E a partir desses princípios, nós vamos tirar as nossas conclusões. Haja vista, como eu disse, a Bíblia diz nada, não diz nada a respeito, não diretamente. Então, a partir dos princípios, nós vamos falar. E eu queria trazer 5 princípios para vocês nessa noite, para que a gente possa realmente verificar se faz sentido ou não participar de jogos de azar. Nós estamos falando de jogos de azar do momento, que são as bets e são essas roletas online. Mas existem outros, né? Mega Sena, loteria esportiva, eu nem sei mais, tem tanto agora que eu nem sei mais, né? A Mega Sena que eu lembro que sempre aparece, né? E tem outros também que a gente tem. Aquele lá do SBT, como que é o... Telecena. Telecena é jogo. Telecena é jogo. Eles chamam de plano de capitalização. Então, você coloca R$10, eles vão devolver R$8 para você, remunerado, mas aqueles R$2 que eles não te devolvem, eles utilizam para prêmio. É jogo. Plano de capitalização que banco vende também é um tipo de jogo. Então, tem muito mais jogo do que a gente imagina, né? Rifas e outras coisas. Então, a gente vai olhar, os princípios bíblicos para a gente tentar ver se a gente consegue ter um norte melhor em relação a esse mundo que a gente tem tão complicado, e para que nós possamos ensinar a nós, os nossos filhos, os nossos parentes, sobre os conceitos corretos a respeito destes jogos. Amém? Eu não sei o quanto que vocês estão ouvindo a respeito disso, mas eu tenho escutado muito. Né? A gente vai conversando com um, com o outro, e fala assim, nossa, é mesmo? Sempre assim, eu tenho um amigo que tal, assim, né? Mas não sei se
eu acho que isso já está dentro da igreja, tá? Como as pessoas não falam muito, né, mas isso pode já estar dentro da igreja, por isso que eu quero falar. Então vamos lá, falar 5 princípios rápidos aqui. Eu não quero nem me estender muito, a pregação vai ser um pouquinho mais rápida, porque eu quero ir diretamente nesses princípios, para a gente guardar esses princípios na nossa mente. Primeiro princípio bíblico: idolatria ao dinheiro é pecado. Idolatria ao dinheiro é pecado. A Bíblia condena a idolatria ao dinheiro. Se você coloca o dinheiro como seu senhor, isso é pecado. Olha o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, dele nunca se farta. Se você tem a ganância no seu coração, você pode ganhar hoje 10 reais, amanhã 10 milhões, mas isso vai satisfazer o seu coração se você ama o dinheiro? Não, porque quem ama o dinheiro dele nunca se farta. Você quer sempre alguma coisa a mais, comprar mais alguma coisa, e esse é um problema terrível. Olha só o que diz lá, 1 Timóteo 6:9. Paulo está falando aqui num contexto de explicar, né, problemas com aqueles que pregam o evangelho, mas eu acho que o contexto geral, o ensino geral também se aplica a nós. 1 Timóteo 6:9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Aqueles que amam ao dinheiro caem em armadilhas. E olha o verso 10 do que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. E aí Jesus vai diretamente ao ponto, lá em Mateus 6:24. Olha o que ele diz, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou a mamon. E aí? Quando você está num joguinho desse, será que você não está sendo movido por amor ao dinheiro? Será que você não está movido porque você quer um ganho rápido? Irmãos, assim, na preparação dessa mensagem, eu comecei lá a pesquisar um pouquinho no YouTube, né? Aqui, coloquei lá o nome do joguinho, deixa eu ver como que é esse negócio. Aí um dos primeiros vídeos que apareceu, aqui eu vou te ajudar a ganhar um dinheirinho para você gastar no final de semana. Olha que beleza, né? Você vou te ensinar um jeito aqui de você quebrar, né, o joguinho aqui. É um bug que eu achei do joguinho. Enquanto esse bug estiver certo, você faz o que eu estou te mandando aqui, que você vai ganhar o seu dinheirinho. Aí ela começa lá fazendo, ela colocou lá uns 100 reais, começou a rodar lá o negócio, daqui a pouco, olha, tá vendo? Já ganhei 420, né? Já garanti o final de semana. Falei, nossa, olha que legal, aqui nessa boa, ela também jogar, né? Não é possível, né? A mulher gastou 2 minutinhos e ganhou 420 reais, e olha só, eu tenho que trabalhar bastante para ganhar 420. Olha só que negócio. Crescem os olhos. Ganhou fácil. Aí sempre vem aquele youtuber, né? Nossa, eu ganhei, estou ganhando dinheiro, olha só meu carrinho aqui. Isso aqui eu estou ganhando no joguinho. Mas às vezes você quer um dinheirinho para você, para você comprar suas coisas. Você vai trabalhando, mas se você joga aqui, você pode fazer render. Eu lembro de uma conversa, e essa é verdade, tá? Eu estava conversando um ano atrás, mais ou menos, peguei um Uber vindo da estação para cá, e o motorista do Uber falou assim, não, eu gosto de jogar um pouquinho, tal. Ele começou primeiro a falar, sou investidor.
Aí eu comecei a falar das bets, né? Aí ele falou assim, não, eu também jogo nas bets, eu também tiro um dinheirinho ali, eu fico jogando ali, vou tirando um dinheirinho para mim. Sabe, tudo querendo ganhar. A questão de ganhar dinheiro fácil. Quem não quer ganhar dinheiro fácil? Né? É aquilo que o Silvio Santos eternizou, né? Quem quer dinheiro? Né? E o pessoal, todo mundo eu, tal. E as bets trazem isso muito forte, porque parece simples. Né? Você pega um joguinho de roleta, é lógico que no jogo de roleta você vai começar a jogar, você vai ganhar nos primeiros jogos. Ele quer que você ganhe, ele quer que o mamão, né, cresça no teu coração. Opa, ganhei! E aí você jogue mais. Sempre é assim, irmãos. Vem jogar aqui na Bet. Você vai ganhar 3 mil reais para você começar a jogar. Você coloca 10 reais, ganha 3 mil. Beleza, vou jogar 3 mil reais, vou multiplicar esse dinheiro, não vou gastar um centavo. Ai, bobinho, você não sabe nada, inocente. Né? Tomem cuidado, que esses jogos, eles querem fazer que mamão cresça no seu coração. Outra coisa que a Bíblia diz, segundo conceito, não devemos ser dominados por nada. Os jogos de azar são feitos para viciar, né? E não devemos ser dominados por nada, pois somente Jesus deve ser o nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo dá essa introdução para falar sobre a questão da carne sacrificada, né? Mas aqui tem um princípio importante, de não ser dominado por nada, mas sim somente seguir a Jesus. Eu quero pegar esse princípio. O objetivo dessas bets é que você fique viciado. Ponto. Que você jogue o máximo possível. Ponto. Eu escutei um comercial essa semana, olha, comercial de bet. Olha, se você quiser ganhar dinheiro, né, ficar rico, trabalhe duro. Mas se você quiser somente uma diversãozinha, joga conosco. Mentira! Eles não querem isso, não. Eles querem ser o último centavo. É isso, último centavo. E aí você começa lá, aí ganha um pouquinho. Ah, ganhei uma vez, aí você perde 10 vezes. Aí daqui a pouco ganha mais um pouquinho. E perde mais. E isso o ser humano, ele tende a essa questão do jogo, de querer ganhar, não deixar perder. Ele busca isso muito. E a Bet quer fazer que você fique dominado por elas, a ponto de você chegar num ponto onde você fala assim, eu não consigo parar de jogar. Eu coloquei 50 reais, eu perdi 30. Não, eu vou jogar somente até eu conseguir recuperar os meus 50. Recuperei, eu paro. Aí você acontece lá, dá alguma coisa, você ganha 52 reais. Estou com 52 reais. Não, mas já que eu ganhei 52, eu vou tentar ver se eu ganho 100. Aí quando der 100, sim, aí eu paro. Porque 100 é o meu limite. Né? Aí você fica. Aí você perde. Mas no final das contas, você sempre perde. Sempre perde. Mas tem gente ganhando dinheiro. Quem ganha dinheiro com isso de verdade mesmo é quem faz propaganda disso. Jogador perde. Jogador perde. E se for viciado, perde mais ainda. Mas eu sou controlado. Eu sei como que é. Eu sei como que são as coisas. E eles querem isso. A gente não tem... Uma coisa que é importante saber é que essa cultura de jogos, ela sempre existiu. É lógico, o problema não são as bets, já tinha jogo antes.
Mas o problema é a facilidade que essas bets têm hoje. Ela chega, você coloca no seu celular, daqui a pouco você pega, faz um Pix para algum lugar que você nem sabe para onde, né? Tem lá o dinheiro que você entra, aí você está lá no jogo. Agora, antigamente você tinha que ir para um lugar, né? Os cassinos são proibidos no Brasil, então sempre eram escondidos. Aí você vai num lugar escuro, que não tem nem janela, que se a polícia já baixar, dá ruim. Então até as maquininhas caça-níquel, aí você fica ali a noite toda ali, aí as pessoas normalmente bebem, fumam, aquele ambiente horrível. Isso era antigamente, agora não. Você está no ônibus, estou ali no ônibus, esperando, ali sentadinho no ônibus, posso estar jogando. Qualquer momento. Na hora do almoço, está muito mais fácil, é muito mais perigoso. Você não precisa ficar cheirando cigarro, né? Crente dá para esconder melhor, né? Você vai jogando assim, ninguém vai te saber, está no seu celular, só você tem a senha, você joga. Nós não devemos ser dominados por nada. E as bets, elas querem te dominar. Fora que isso pode gerar problemas psicológicos, como eu já falei aqui, a ludopatia, que é uma doença. A gente vai escutar muito falar dessa doença no futuro. Provavelmente a gente vai ver parentes sofrendo com esse problema. Então, temos que tomar cuidado aí, não devemos ser dominados por nada. Terceiro princípio, o cristão deve ter domínio próprio. O fruto do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. Olha só o que diz lá Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões desse mundo, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória, né? E aí ele continua aqui de Jesus Cristo. Um cristão tem que ter domínio próprio. Esse ambiente de jogo, ele quer fazer com que você perca o seu domínio. Quem gosta de jogo, quem é viciado em jogo, tem extrema dificuldade de abandoná-lo. Você perde o domínio. E se você está sendo dominado por outras coisas, você não está cheio do Espírito. Porque quem é cheio do Espírito tem o quê? Tem o quê? Domínio próprio. Você perde o fruto do Espírito e fica dominado por outras coisas. E aí joga, né? Está muito ligado com a outra parte que eu falei, né? Que não devemos ser dominados por nada, mas perder o domínio das coisas é você gastar até o final. Aí, você ao invés de levar dinheiro para sua casa, você gastar tudo no jogo. Quando eu falo disso, o que me vem à memória é lembrar de algumas pessoas que gostavam de cartas, né? Pegava o salário, sentava num boteco e jogava a carta até acabar o salário. É o que eu lembro de quando eu era criança. Agora, isso pode estar acontecendo com qualquer pessoa. A qualquer momento. Eles podem estar jogando tudo. Aí deixam levar alimento para casa porque estão jogando. E como isso traz muita vergonha sobre ele, ele não vai sair falando para todo mundo. Porque antigamente a pessoa que perdia dinheiro, não passou a noite toda jogando. Agora não, você vai estar a sua vida toda jogando. Não vai falar, então vai ser uma coisa que as pessoas vão esconder até o último, né, que estão passando necessidade, porque estão viciadas com o jogo. Então vai ser esse é um pecado que está acontecendo, talvez esteja dentro da igreja aqui, né, com os membros ou com parentes dos membros, e as pessoas não falam um para o outro, porque é vergonhoso. Só vai falar naquele meio lá das pessoas que estão jogando, mas fora disso não vai comentar. E depois não vai conseguir sair, porque não tem domínio próprio. Eles querem te fechar. As bets, as casas de aposta, elas querem que você gaste até o último e fique ali preso. Perca o seu domínio. Porque se você perder o domínio, ela vai ganhar mais dinheiro. Essas casas vão ganhar mais dinheiro.
E o quarto item, irmãos, quarto princípio que eu quero trazer nessa noite é que nós devemos entender que o nosso sustento vem de Deus e não de outra forma. Quem garante o nosso sustento é Deus. Não somos nós, na força do nosso braço, mas sim Deus. Se você ganha o teu salário, não é porque você é bom trabalhador, não. É porque Deus, Ele te dá essa graça. A gente tem que ter essa noção, porque às vezes a gente recebe uma promoção, estou recebendo meu salário, estou indo bem, a gente acha que a gente está conseguindo alguma coisa, mas na realidade, basta uma doencinha simples. Ah não, pior, você pode tropeçar na rua, você já pode estar perdendo esse seu salário, porque você já não consegue nem ir trabalhar. Coisa simples. Então se você recebe, é graça de Deus. Então a gente tem que lembrar que tudo que a gente recebe é pela graça de Deus. Mateus 6,33 diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que estava falando aqui? Do sustento, da comida e da roupa. Essas coisas serão acrescentadas, desde que você busque a Deus, e Deus devolve, e cuida de você. Tem um texto muito legal, lá de Deuteronômio, capítulo 8, verso 17, que é quando o povo está à porta de entrar na terra prometida, e Deus está dando as orientações para o povo de como eles devem se portar ali na terra prometida. Olha só o que Deus fala para o povo de Israel naquele momento. Deuteronômio 8,17. Olha só o que ele fala. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá forças para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, o servirem e o adorarem, eu lhes asseguro, hoje que vocês certamente serão destruídos. É muito legal olhar esse texto, porque ele está falando, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão ser prósperos, mas quem está conseguindo isso aí não são vocês não, vocês estão conseguindo isso aí porque Deus está concedendo para vocês. É Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de cada um de nós. O problema é que quando a gente entra nessa vida de aposta, que a gente quer dar um jeito com as nossas próprias forças, de conseguir mais, de conseguir mais dinheiro, de ficar rico, Quando a gente fala de ficar rico, normalmente são essas loterias grandes, essas loterias, elas realmente te dão um valor enorme, Você ganhar milhões é um valor enorme, mas você quer ficar rico pela sua própria força, pela sua própria inteligência, você gastando o seu dinheiro. Isso é terrível. E a gente esquece que, na realidade, quem nos sustenta é Deus. Nós nos esquecemos que é Ele que dá todas as coisas. As apostas nos fazem esquecer que é Deus que cuida da gente. Aí sempre tem aquele espertinho, mas pastor, eu apostei, Deus me abençoou. Eu aposto, então isso quer dizer que se eu ganho, Deus me abençoa. Sim. Lembra do que eu falei dos outros princípios? Quem ama o dinheiro, dele nunca se farta. Você ganha 1 milhão hoje, daqui a um mês você não tem um centavo. Não tem um centavo. Simples. São pessoas que ganham milhões e morrem na pobreza. Quantas histórias a gente já não ouviu assim? Porque amam o dinheiro. A gente tem que voltar e conhecer a Deus e lembrar que Ele nos abençoa. E o último princípio, irmãos, que eu queria trazer para esta noite, é o que nós devemos ser bons mordomos dos recursos que nós recebemos de Deus. Gastar o seu dinheiro em jogos de azar não é uma boa mordomia.
A doutrina da mordomia, ela diz que Deus é dono de todas as coisas. E Ele nos concede, pela sua graça, uma parte dessas coisas que nós devemos gerenciar com sabedoria. Essa doutrina da mordomia, ela vai nos ensinar, de uma certa forma, que os nossos ganhos devem ser honestos. Lá em Provérbios 28:20, o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer-se não ficará sem castigo. Os nossos ganhos têm que ser honestos. Os nossos ganhos devem ser cuidadosamente investidos. Lembra da parábola dos talentos? Eu não vou ler ela inteira porque ela é grande, né? Não quero me alongar muito. Mas lembra da parábola dos talentos? Um ganhou 10 talentos, outro 5, outro 1, né? Alguns fizeram dobrar os talentos, outro escondeu. Aquilo fala que a gente tem que usar os recursos que a gente tem de uma maneira sábia, investi-los de uma maneira sábia, aplicar nos lugares corretos, gastar de maneira sábia. Outra coisa que a mordomia nos ensina é que nós devemos ter gastos de maneira realista. Gastar de maneira realista, não podemos aí gastar tudo, ficar sem dinheiro para nada. Isso é ruim, né? Isso não é real. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu sei que o conceito maior dela é a questão do pai, mas ela mostra um caso de uma pessoa que gastou seu dinheiro vivendo uma vida dissoluta. Gastar sem regramento nenhum. Tem o outro lado também, que também é pecado. Lembra também da parábola do homem rico, que teve os seus celeiros cheios, e daqui a pouco ele fala, olha só, vou quebrar meus celeiros, vou construir maiores, e agora vou ficar tranquilão. Aí, Jesus na parábola fala, louco, hoje te pedirão a sua alma. E aí? Guardar dinheiro também não é gastar sabiamente, não é gastar de forma realista. Isso também é pecado. Tanto gastar demais, quanto ser mão de vaca, é pecado. E por último, quando a gente fala da mordomia, nós devemos compartilhar com alegria as nossas receitas. Lá, 2 Coríntios 9:7 diz, Deus ama a quem dá com alegria. Isso vai se aplicar no trabalho do Senhor, ajudar os pobres, ajudar aquele que necessita. Você não retém tudo para você, mas também você usa o seu dinheiro para outros. Agora me digam, gastar dinheiro com betes é uma forma de gastar o dinheiro de uma maneira correta? É realmente estar expressando a mordomia de uma maneira correta? São esses, irmãos, os princípios. Repassar aqui os princípios só para você guardar aí na tua mente. Eu vou falar e você vai repetir. Olha, ó, primeiro princípio, idolatria ao dinheiro ao pecado. Repete. Segundo princípio, não devemos ser dominados por nada. Terceiro princípio, o cristão precisa ter domínio próprio. Quarto, devemos entender que o nosso sustento vem de Deus. E quinto, devemos ser bons mordomos dos recursos que recebemos. Agora, irmãos, como eu falei, eu não vou falar para você que apostar na bet ou não é pecado, mas aí você escolhe. Você vê o que você quer fazer. E por que eu estou colocando dessa maneira aqui? Que é óbvio, né? A resposta é óbvia. É para a gente não ser bitolado, assim, no sentido, não, tem aqui uma rifa, meu Deus do céu.
Não, isso aqui é pecado. Ah, não, tem um sorteio. Ah, não, isso aqui vai ser pecado. Não, não é isso, irmãos. O princípio é maior. O problema aqui é a idolatria. Onde está teu coração de verdade? Às vezes tem algumas coisas que são brincadeira. Mas quando a gente está falando das bets e desses outros jogos online, nós estamos falando de coisas seríssimas, que vão trazer prejuízos terríveis para as nossas famílias. Por isso, eu gostaria que você se informasse, que você começasse a propagar sobre a maldade e o mal, sobre o mal que isso vai fazer na nossa família. Nas rodas de amigos, quando eles falarem, não, estou aqui com a Bet X. Irmão, tome cuidado. Isso pode fazer um malefício terrível na sua vida. Tem algumas coisas que não compensa nem sequer experimentar. Se outras pessoas já estão passando mal, não experimenta. Vou dar um exemplo. Usar um entorpecente, uma droga ilícita. Nem toca nisso. Para quê? Já tem tanto relato ruim. Para que você vai entrar? Não, eu queria provar. Nem toca. Assim, nem encosta. É melhor. Isso aí é proibido? Você pode fazer o que você quiser. Mas a sabedoria vai falar assim, tem coisa que não compensa nem começar. As bets é uma delas. É uma coisa que não compensa nem começar. Nem baixar para experimentar. Não compensa. O risco que você está passando é muito maior. Então, não estou aqui para proibir ninguém de nada, mas este ambiente das bets e dos jogos online é um ambiente de idolatria, que te leva à idolatria e à dominação. Se nós, como cristãos, devemos ser sábios e desviar desses caminhos. Guarde essa mensagem no seu coração e propague essa mensagem para todos. Porque, como eu falei, agora elas estão numa fase que elas estão sendo formalizadas, elas são legais. A gente vai ter gente que talvez fique falando assim, aqui não tem tanto problema assim, não. Mas nós devemos ser claros na nossa mensagem. Não vamos nos render ao dinheiro e vamos adorar somente ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu falei que hoje ia ser rápido, né? A Jaqueline daqui a pouco ela fala assim, pastor, hoje foi rápido. Porque é importante, né? Guarde esses princípios e espalhe. Eu pessoalmente, estou muito preocupado com isso, tá? De verdade. Eu estou preocupado. É um negócio que é muito ruim, né? Ver os jogos, eles são coisas que acabam com famílias, acabam com casamento, acabam com as pessoas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos orar bastante, fazer a nossa parte como cristãos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para sermos luz num mundo que está em trevas. Falamos hoje de um desses aspectos ruins desse mundo, que são as questões das apostas online, dessas bets, Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiro, Pai, coloque esses conceitos na nossa cabeça, no nosso coração, para que eu possa, Pai, para que nós possamos, Pai, entender claramente, Pai, quão danosos podem ser esses jogos de azar. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus, também a propagar a mensagem do Evangelho, levando os princípios corretos, os princípios cristãos, que fazem os cristãos se desviarem destas apostas, destes jogos de azar.
Porque esses jogos de azar, eles são muitas vezes movidos pela idolatria ao dinheiro. E nós, Pai, não queremos adorar ao dinheiro. Nós queremos, Pai, adorar somente ao Senhor Jesus Cristo. E nós também, Pai, sabemos e temos certeza que o nosso sustento vem de Ti. Não é de um possível ganho em uma aposta. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, não dê firmeza, porque os tempos serão ruins. Nós vamos ter que viver isso todos os dias nos nossos lares, vindo através das propagandas, mas que a gente possa ensinar a verdade, Senhor. Vai ser difícil, vai ser muito difícil. O tempo já está difícil, mas nós estamos aqui não porque é fácil ser cristão, mas sim porque Deus nos amou, Deus nos redimiu, e nós estamos para ser luz nesse mundo. Nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão.